Olá, hoje eu reservei esse vídeo para conversar com as pessoas que estão passando por algum sofrimento emocional muito intenso. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou uma pessoa de ficar mexendo com o emocional daquele que eu não consigo ter acesso, daquele que eu não vou conseguir cuidar efetivamente. Em se tratando de sofrimento intenso, talvez a minha experiência, o que eu já vivi com pessoas de sofrimento intenso, possa ajudar você a encontrar alguma saída. Alguma saída que seja diferente do perder o sentido da vida. Pensar efetivamente em tirar a própria vida porque não aguenta mais carregar o sofrimento de dia, de noite. Dorme, acorda e ele tá ali com o peso no corpo. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga clínica. As minhas últimas décadas eu reservei para estudar sobre luto, perdas. Estudei sobre outras coisas também, mas luto, perda, dificuldade da gente estar na vida e lidar com as coisas foi um empenho grande nos meus últimos anos. Por isso eu estou ousando estar aqui conversando com você, que está passando por algum sofrimento intenso. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que o sofrimento que você tem provavelmente venha de uma história muito singular que tu teve com a tua vida. Mas você só está tendo ele porque é humana, como eu. Pessoas são assim. Pessoas sofrem diante de determinadas experiências de vida. Pessoas se impactam, se assustam, perdem as forças. Às vezes a gente entra num estado de desesperança absurda. Sim, você pode me dizer que a teoria diz que situações como essa envolvem múltiplos fatores. E vou concordar. Não vivemos situações, às vezes, singulares ou específicas, pontuais, para causar esses sofrimentos. Ou muitas vezes vivemos situações específicas que nos fazem sofrer demais, mas em meio a milhões de outras coisas. Às vezes nossa saúde mental não está bem, a gente já está sobrecarregada com um estado de tristeza que mais parece depressão do que tristeza, ansiedade intensa, angústia. Mas mesmo reconhecendo essas questões multifatoriais, eu vou dizer que não é só você que pode passar por isso. A vida não te reservou uma experiência que seja só sua, e eu não estou desconsiderando a sua experiência, mas eu estou querendo dizer que você não está sozinho nessa história. Quando eu penso no sofrimento humano, eu penso que ele tem uma linha. Eu tenho gostado muito desse tipo de expressão, né? Ele faz uma linha tênue, e essa linha, ela mostra o quanto que a gente está sofrendo diante da vida e o quanto que a gente está sendo capaz de lidar com isso. Mas isso é do humano. O humano vive as experiências, sente as experiências, sofre por elas. E às vezes não consegue encontrar saídas com facilidade. E às vezes cogitar a morte parece ser uma saída para diminuir. Mas meu primeiro recado: não acontece só com você. Acontece e pode acontecer com qualquer um que está próximo de ti. Meu segundo recado, eu diria, as nossas emoções intensas nos atrapalham muito, nos criam uma dificuldade muito grande para a gente pensar sobre o que a gente está vivendo. Nossas emoções fortes, às vezes, elas viciam as nossas ideias e nossos pensamentos, e a gente fica aprisionado pelas emoções. Eu não sei se você sente isso, como se elas tomassem nosso corpo de uma forma que a gente só sente ela e só pensa em algo que parece que reforça ela. Aprisionados é a sensação que eu tenho. E quanto mais sozinhos a gente fica, parece que maior é a possibilidade da gente se aprisionar nelas. E pode parecer estranho para você que está me ouvindo, mas é daí, é dessa circunstância que a gente fica com a nossa própria dor e com as nossas próprias ideias que alimentam a nossa dor, que fazem com que a gente vai perdendo cada vez mais as forças.
nossa percepção vai ficando cada vez mais turva, mais confusa, com menos condição de enxergar alguma coisa para além do horizonte. E eu vou dizer, existe coisas para além do horizonte que a gente não enxerga quando a gente está muito abalada com as coisas que a gente está vivendo e com as emoções que a gente está tendo. Então, cuidado com as suas emoções muito fortes. Elas muitas das vezes não são amigas para a gente dar conta de entender melhor o que está acontecendo. Daí você pode perguntar, tá, mas e aí, qual é a saída? Eu não confio em ninguém que está no meu entorno. Eu vou dizer, a solidão não vai ajudar. Ela vai aumentar o desespero, vai aumentar a desesperança. E sim, às vezes nós não temos pessoas ao nosso redor que possam ser muito hábeis na hora de lidar com a gente, né? Nessas situações extremas. Mas eu diria que sozinha a gente não pode ficar. E não pode ficar porque esse diálogo sozinho não ajuda. Né? Então, a primeira coisa que me passa pela cabeça é a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a nossa dor, a gente precisa falar sobre a forma como a gente está vendo a realidade, a gente precisa falar sobre nossas ideias e pensamentos, a gente precisa falar com alguém sobre isso. E como que eu escolho a pessoa? Eu vou dizer, eu escolheria uma pessoa que talvez tivesse toda a condição do mundo de me ouvir. Uma pessoa que não tivesse tanto medo ou que ficasse tão assustada com o que eu tenho para contar para ela. Ou mesmo que assustada, mesmo com medo de nos perder, porque nossos sofrimentos sem saída pode gerar essa sensação na outra pessoa, mas mesmo assim, que ela consiga dar conta de ficar com a gente escutando o que a gente tem para contar. Sem preconceito, sem julgamentos morais, sem aquelas frases clichês, né, que a gente escuta por aí, mas nos escutar e acolher na nossa dor. É tudo que a gente precisa. E sim, alguém ao nosso redor, pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda a alguém que possa nos tirar desse enclausuramento que às vezes a gente se coloca. Conversar sobre isso nos ajuda a enxergar melhor. Conversar sobre o nosso sofrimento, nossa sensação de sem saída para as coisas, nos ajuda a ver alguns pontos da realidade que às vezes a gente não enxergou. Se sentir compreendido por alguém nos acalma, nos acalenta. É simplesmente maravilhoso. Você pode me perguntar, mas aí vai resolver meu problema? E eu vou dizer, eu acho que a questão não é agora resolver ou não o problema, mas é te tirar da solidão, te tirar do enclausuramento da dor e das emoções. O diálogo permite isso. O diálogo permite esparecer a nossa consciência e encontrar novas saídas. Estou aqui para te dizer que existe possibilidade de outras saídas. Não foram poucas as pessoas que eu conversei e que conseguiram resgatar o sentido da vida, resgatar os rumos que a vida pode dar. Você também pode. Então, não desista. Tente. Procure pessoas ao teu redor. Esforce-se para não deixar que esses sentimentos tomem conta de ti, a ponto da dor te dar a sensação de que não tem saída. Teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás que eu falo de um filme que me marcou muito. Nesse filme, que por sinal não lembro mais o nome dele agora, mas nesse filme era a história de uma pessoa que não estava conseguindo mais viver, que estava muito perto de fazer a escolha de morrer. Encontrou uma pessoa e essa pessoa fez uma frase para ela. Existe sempre a chance de, em vez de a gente colocar um ponto, colocar uma vírgula e escrever algumas frases a mais na nossa própria história. Faça isso. Traga a esperança para perto. Eu juro que eu não sei se eu te ajudei, eu não sei até onde eu consegui te ajudar, mas se esse vídeo fizer algum sentido para você e acender alguma luzinha da esperança em ti, já vai me deixar feliz, muito feliz. Se quiser acompanhar os nossos vídeos, não deixa de fazer a sua inscrição no canal, não deixa de curtir o vídeo. Vou estar por aqui com você e espero você nos próximos vídeos. Um grande e imenso abraço.